Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e nessa aula agora a gente continua falando sobre as transformações gasosas. Só que hoje a gente vai falar sobre transformações onde pelo menos um dos três parâmetros vai ficar constante. Agora, que parâmetros eram esses mesmos? Lembra? Pressão, volume e temperatura, tudo bem? E um detalhe, hoje a gente vai considerar transformações em sistemas fechados. O que é um sistema fechado para a gente? É aquele sistema gasoso onde eu não vou retirar gás e não vou adicionar gás, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Então, só para a gente relembrar a transformação gasosa, eu vou jogar um pouquinho de gás ali dentro para você. Esse gás, ele está numa determinada temperatura que está sendo medida ali naquele termômetro. Ele está a uma determinada pressão, que é medida por esse manômetro, e ele ocupa um volume que é o volume total do recipiente. Agora, o que seria para a gente uma transformação gasosa? Pode ser a gente, por exemplo, diminuir o volume e acabou que pressão e temperatura também alteraram. A gente pode simplesmente começar a aquecer o gás e aí conforme a temperatura aumenta, você vai percebendo que a pressão também vai aumentando e assim por diante, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada em algumas transformações específicas que eu preciso falar com você. Como eu te disse ali na introdução da aula, a gente vai conversar sobre as transformações em sistemas fechados, lembrando que sistema fechado significa pra gente o quê? Que o número de mols do começo é igual ao número de mols do final, tudo bem? Bom, eu quero te apresentar a transformação isobárica. Todas as transformações que a gente vai conversar nessa aula de hoje vão ter um nome começando por iso. Iso significa pra gente igual. Aí o restante da palavra, no caso aqui bárica, é que vai dizer pra gente quem fica constante. Gente, bárica está relacionado à pressão. E aí, a transformação isobárica é aquela transformação na qual a pressão permanece constante. Quero falar para vocês também da transformação isovolumétrica, que é a mesma coisa do que isométrica, como eu coloquei ali para vocês, ou ainda isocórica. Pessoal, iso significa para a gente igual. E aí, a palavrinha volumétrica é bem intuitiva, tudo bem? Só que você tem que ficar atento, porque pode aparecer isométrica ou ainda isocórica. Tudo isso significa para a gente, olha lá, iso igual, volumétrica relativa a volume. Então, a transformação isovolumétrica é aquela transformação onde o volume permanece constante. E por último, a gente vai conversar sobre a transformação isotérmica. Da mesma forma que a gente já viu nas outras duas, iso significa para a gente igual. E térmica só pode ser relativo à temperatura. Então, falou para a gente de transformação isotérmica, significa que a temperatura permanece constante, tudo bem? Então, voltando lá, ó, isobárica, bárico é relativo à pressão, então a pressão permanece constante. Isovolumétrica, relativa a volume, então o volume é constante. E isotérmica, térmica relativa à temperatura, então a temperatura permanece constante, tá certo? Vamos começar então falando sobre a transformação isobárica. Bom, a ideia é a seguinte, eu vou falar para vocês então que eu tenho aqui uma condição 1, que é a condição inicial, e aqui eu tenho uma condição chamada de 2, que é a condição final. A gente aprendeu na aula passada que a gente pode aplicar a equação de Clapeyron para cada uma delas. Então, eu vou escrever que P1 vezes V1 é igual a N1R T1. E que P2 vezes V2 é igual a N2R T2. Aí, o que a gente combinou que ia fazer? A gente combinou que ia fazer o seguinte. A gente vai pegar P1, V1 e vai dividir por P2, V2. E aí, P1V1 por P2V2 é igual a N1R T1 dividido por N2R T2. Aí o que acontece? O R eu sempre vou simplificar porque ele é uma constante, e como a gente está tratando de transformações em sistemas fechados, eu anotei para vocês que o número de mols do começo é igual ao número de mols do final. Sobrou pressão, volume e temperatura. No caso da isobárica, a gente viu agora há pouquinho que a pressão permanece constante. Se a pressão permanece constante, eu também vou simplificar P1 com P2. E aí a gente chega na conclusão que, no caso de uma isobárica, a razão V1 por V2 é igual à razão T1 por T2, tudo bem? Agora, essa relação matemática
que a gente acabou de escrever serve, por exemplo, para uma situação onde a questão vai lá e te dá os dois volumes, te dá uma das temperaturas e pede para você achar a outra, por exemplo. Ele pode passar para você as duas temperaturas, um volume, e pedir para você achar outro, e assim por diante. Simplificando, das 4 propriedades ele vai te dar 3 e vai pedir para achar a quarta. Agora, uma coisa muito importante é a gente saber representar graficamente essas transformações. Eu vou colocar para vocês os 3 gráficos mais comuns de aparecerem, sendo que o primeiro deles, que é pressão por volume, é o gráfico que mais aparece para a gente em prova, tá certo? Pessoal, vamos começar dando uma olhada então lá no gráfico da esquerda. Se eu quero representar uma transformação onde a pressão é constante, eu vou desenhar para vocês uma linha como essa que está aqui. Por quê? Porque daí, para qualquer valor de volume, eu vou ter sempre a mesma pressão. Isso para a gente é uma transformação isobárica, tá certo? Agora, vamos dar uma olhada no gráfico do meio. No gráfico do meio, olha lá, eu tenho pressão no eixo vertical e tenho temperatura no eixo horizontal. Então, para representar uma isobárica, eu vou fazer um gráfico com o mesmo formato, porque daí significa para a gente o quê? Que para qualquer valor de temperatura agora que eu tenho, que é a temperatura que eu meço no eixo horizontal, eu vou ter sempre a mesma pressão, tudo bem? Agora vamos lá para o terceiro gráfico, para o gráfico da direita. Eu queria que você olhasse agora com atenção o que aparece nos eixos. Olha lá, é volume por temperatura. E a gente está trabalhando com uma transformação onde a pressão é constante. Ou seja, não aparece em nenhum dos eixos aquela propriedade, aquela característica que é constante. Mas aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Olha só, a gente sabe que PV é igual a nRT. Eu vou marcar aqui para você quem é constante. Olha lá, o N e o R são constantes, tudo bem? O R porque ele é sempre uma constante, o N porque é um sistema fechado. E no caso da isobárica, a pressão também é constante. Agora vamos fazer algumas suposições, tudo bem? Se eu colocar 0 no volume, a temperatura dá 0. Então a gente sabe que é um gráfico que ele parte alinhado com a origem. Agora, olha só o detalhe que eu posso perceber ali também na equação. Quanto maior for o valor do volume, maior vai dar a temperatura na conta. Ou seja, se um aumenta, o outro também aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Por isso que o gráfico é para a gente uma reta crescente, tudo bem? Então, esse último gráfico que a gente acabou de falar, ele é mais difícil um pouquinho, porque não aparece nem no eixo vertical, nem no eixo horizontal, aquela propriedade que é constante. Mas não faz mal. Com base na equaçãozinha de Clapeyron, a gente conseguiu definir o formato do gráfico, tá certo? Agora, pessoal, com base nessa análise que a gente fez na transformação isobárica, a gente vai fazer algo parecido, só que agora para isovolumétrica. Lembrando que a transformação isovolumétrica pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Agora, o que significava mesmo essa transformação? Significava para a gente que o volume permanece constante. Agora, a gente sabe que eu posso ter uma condição inicial que eu chamo de 1, uma condição final que eu chamo de 2. E no caso da transformação isovolumétrica, eu também posso dizer que P1V1 é igual a N1RT1 e que P2V2 é igual a N2RT2. Agora, na aula passada, a gente aprendeu que para comparar a condição do gás na situação inicial e final, a gente vai pegar P1V1, vai dividir por P2V2. Isso é a mesma coisa do que dividir N1RT1 por N2RT2. Agora, pessoal, o que a gente sabe? Sabe que o R é constante, o nome é constante universal dos gases. Como esse sistema é fechado, o N é constante também. Agora, no caso da transformação isovolumétrica, a gente sabe que o volume é constante, então a gente pode simplificar o V na equação, e com isso a gente conclui que na transformação isovolumétrica, a razão entre as pressões inicial e final é igual à razão entre as temperaturas inicial e final. E aí, pessoal, o que acontece? Olha só. Com essa razão aqui, a gente consegue, a partir de 3 valores, achar o quarto. Então, pode acontecer da questão passar para você as duas pressões, uma temperatura e pedir para achar outra.
ela pode passar as duas temperaturas, uma das pressões e pedir para achar a outra, e assim por diante, tudo bem? Agora, eu quero dar uma olhada com vocês, de novo, na construção dos gráficos. São exatamente os mesmos gráficos que eu tinha antes, pressão por volume, que é o que mais aparece, pressão por temperatura, o gráfico do meio, e volume por temperatura, o gráfico da direita. Então vamos começar dando uma olhada lá no gráfico da esquerda. Olha só, no da esquerda eu tenho pressão por volume. É sempre muito importante você primeiro olhar o que você tem nos eixos do gráfico, tá certo? Bom, eu tenho uma transformação onde o volume é constante. Como o volume está no eixo horizontal, fica bem facinho a gente representar ali então que o volume é constante. Ou seja, o que esse gráfico me diz? Ele diz que para qualquer valor de pressão que eu esteja falando, eu vou ter sempre o gás ocupando o mesmo volume, tudo bem? Agora, o próximo gráfico, o gráfico do meio. O gráfico é pressão por temperatura. Não aparece em nenhum dos eixos o volume, então não é tão óbvio. Mas daí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever que P vezes V é igual a nRT. Aí, pessoal, olha só. A gente sabe que o N e o R são constantes, né? O R porque ele é uma constante mesmo e o N porque é um sistema fechado. Nesse caso da isovolumétrica, o volume também é constante. Conclusão, olha só. Se a gente pegar e colocar zero para a pressão, a temperatura vai dar zero. Então, esse é um gráfico que parte ou está alinhado com a origem. Agora, mais um detalhe importante que a gente consegue perceber ali, né? É que quanto maior for o valor da pressão, maior vai dar a temperatura. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. Então, o gráfico vai dar para a gente uma reta crescente, tá certo? Agora vamos dar uma olhada lá no gráfico da direita. Primeira coisa importante é você prestar atenção e ver o que a gente tem no eixo vertical, que é o volume, e no horizontal, que é a temperatura. Opa, ficou fácil, né? Como é uma transformação a volume constante, significa que eu tenho que ter sempre o mesmo valor de volume, então vai ficar para a gente uma reta horizontal. Porque para a gente significa o quê? Que o volume vai ser o mesmo para qualquer valor de temperatura que a gente venha conversar, tudo bem? Agora olha só, quando eu tenho o parâmetro que é constante em um dos eixos, fica muito fácil, como a gente viu lá no gráfico da esquerda e no gráfico da direita. Agora no gráfico do meio não é tão óbvio, mas a gente consegue resolver numa boa. Eu quero fazer uma comparação entre dois gráficos, um da isovolumétrica com um da isobárica. Dá uma olhadinha aqui. Na isobárica, a gente viu que o gráfico volume por temperatura é uma reta crescente, e na isovolumétrica, a gente viu que o gráfico pressão por temperatura é uma reta crescente. Agora, me diz uma coisa, como esses dois gráficos são muito parecidos, como que você vai olhar para esse primeiro aqui e não vai achar que ele é uma isovolumétrica? Simples, né? Porque o valor do volume está mudando ao longo do gráfico, tudo bem? E o da direita lá, o gráfico da isovolumétrica, como que você vai olhar para essa figura e não vai achar que ele é o gráfico lá da isobárica? Bem fácil. Nesse eixo eu tenho pressão e a gente percebe que o valor da pressão está mudando ao longo do gráfico. Então a nossa conclusão é o quê? Eles são gráficos parecidos, mas não tem como confundir um com o outro, porque o primeiro da isobárica, o volume muda, e no da isovolumétrica, a pressão muda, tá certo? Agora vamos conversar um pouco sobre a transformação isotérmica. Lembrando então, pessoal, que a transformação isotérmica é aquela transformação onde a temperatura permanece constante, tudo bem? Bom, nesse caso, eu tenho ali então duas condições, uma condição inicial 1 e uma condição final 2, e na condição inicial eu posso dizer para vocês que P1V1 é igual a N1RT1, na condição final, eu posso dizer que P2V2 é igual a N2RT2. O que a gente aprendeu? Que para comparar as duas, a gente vai pegar P1V1, vai dividir por P2V2, e isso é a mesma coisa do que fazer N1RT1 dividido por N2RT2. Agora, pessoal, na sequência, o que a gente sabe? O R é uma constante, chama constante universal dos gases, eu vou simplificar. Como é transformação em sistema fechado, o número de mols é o mesmo, eu simplifico também. E no caso da isotérmica, a gente viu que a temperatura é constante, então eu vou simplificar o T.
Opa, peraí, eu simplifiquei todo mundo que está do lado direito. Quando eu simplifico todo mundo de cima com todo mundo de baixo, significa que vai restar 1 ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P2V2 que está aqui e vou levar ele lá para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, a gente vai ter o que aqui? Olha só, que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E aí, a partir dessa relaçãozinha que a gente chegou, o que a questão vai fazer? Ela vai te dar, por exemplo, as duas pressões e um dos volumes, vai pedir para achar o outro. Ou vai te dar os dois volumes, uma das pressões e vai pedir para achar outra. Com relação às contas, ali não tem muito mistério. Agora, eu quero dar uma olhada com vocês nos mesmos 3 gráficos que a gente aprendeu, só que eu vou deixar o primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, um pouquinho de lado, depois a gente desenha ele. Pessoal, quero começar olhando com vocês então o gráfico do meio. No gráfico do meio, a gente tem no eixo vertical pressão e no horizontal temperatura. Lembra, a primeira coisa que você tem que olhar. Bom, como é uma isotérmica, iso igual térmico temperatura. Temperatura constante fica para a gente um gráfico desse jeito. O que ele significa mesmo? Que para qualquer valor de pressão, eu vou ter sempre o mesmo valor de temperatura. Pessoal, agora vamos dar uma olhada lá no gráfico da direita. De novo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar que no eixo vertical eu tenho volume e no horizontal eu tenho temperatura. Aí o que acontece? Como é um gráfico de uma transformação isotérmica, que a gente sabe que a temperatura permanece constante, eu tenho esse comportamento que você está vendo ali. O que esse gráfico me diz? Me diz que para qualquer valor de volume que a gente fale, eu vou estar sempre com a mesma temperatura, tá certo? Agora, vamos dar uma olhada lá no gráfico da esquerda, que como eu te disse, é o gráfico que mais aparece para a gente em vestibular, na prova do Enem, em prova de colégio. Eu tenho pressão em função do volume. Aí, para representar esse gráfico, eu vou usar de novo o auxílio da equação. Eu vou escrever para vocês então que PV é igual a NRT. O que a gente sabe aqui? Olha só, o N, o R e o T são constantes. O R porque sempre é uma constante, chamada constante universal dos gases. O N, número de mols, é porque é um sistema fechado. E o T, temperatura, é porque agora a gente tem uma transformação isotérmica. Aí o que acontece? Eu vou isolar a pressão. P igual a esse valor que está ali em cima, que é o nRT, que vai dar um valor constante para a gente, não vou nem escrever, dividido pelo volume. O que a gente nota aqui? Que quando o volume aumenta, a pressão diminui. São duas grandezas inversamente proporcionais na transformação isotérmica. Então, o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais é esse que você está vendo ali. Ou seja, o que significa para a gente esse gráfico? Que se eu pegar 2 pontos, que eu vou chamar para vocês, por exemplo, de ponto 1 e de ponto 2, o que a gente nota ali? A gente nota que de 1 para 2, o volume aumentou. Agora, compara a pressão. Aqui é a pressão do ponto 1 e aqui a pressão do ponto 2. Então, da mesma forma que de 1 para 2 o volume aumenta, a pressão diminui, tudo bem? Agora, vamos usar tudo que a gente estudou para resolver exercício. Exercício 1. Uma amostra de gás passa por transformações isotérmicas. Com base no gráfico a seguir, compare as temperaturas dos pontos A, B e C. O que acontece? Pessoal, olha só. No gráfico a gente tem pressão por volume, primeira informação importante. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que comparar a temperatura dos pontos A, B e C. Eu não tenho a temperatura e, usando a equação PV igual a nRT, para calcular o valor da temperatura, a gente precisaria do número de mols, da constante universal dos gases, da pressão e do volume. Pressão e volume a gente tem, apesar de não ter sido passado a unidade. Número de mols a gente não tem. E o R vai depender da unidade da pressão e do volume. Opa, então não posso calcular o valor da temperatura. Mas não faz mal, a questão não pediu para calcular. Ela pediu para a gente comparar, ver qual é maior e qual é menor. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só. Se a gente pegar a equação PV é igual a nRT, quando a questão não diz nada sobre adicionar gás ou retirar gás, a gente considera um sistema fechado. Então, o número de mols é constante e o R é sempre uma constante.
Olha a conclusão que a gente consegue tirar. A gente pode dizer aqui que o valor da temperatura está relacionado com o valor de P vezes V. Em outras palavras, a gente pode dizer que quanto maior o produto P vezes V, maior a temperatura, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular P vezes V para o ponto A. Olhando lá na figura, pressão do ponto A vale 20 e o volume do ponto A vale 3. Então vai ficar 20 vezes 3. Então a gente chega aqui, PA vezes VA é igual a 60, tudo bem? Como eu não sei a unidade da pressão e do volume, eu não vou colocar unidade nenhuma. Agora, olha só, PB vezes VB. Vamos lá no gráfico. Pressão no ponto B é 10. Volume no ponto B é 6. Então vai ficar para a gente 10 vezes 6. E aí, PB vezes VB vai dar 10 vezes 6 é 60. Agora vamos fazer a mesma coisa lá no ponto C. PC vezes VC é igual a ponto C, a pressão é 10 e o volume é 3. Então vai ficar para a gente 10 vezes 3. Conclusão, P vezes V para o ponto C vai dar 10 vezes 3, 30. Agora, antes de chegar na comparação das temperaturas, vamos fazer o seguinte, vamos comparar P vezes V do ponto A com o ponto B e com o ponto C. Então, olha só, o que a gente pode dizer aqui? 60 é igual a 60. Então, a gente pode dizer que PA vezes VA é igual a PB vezes VB. Agora, olha só, esse 60 é maior do que o 30. Então, a gente pode afirmar que o PBVB, que é igual ao PAVA, é maior do que o PC vezes VC. Agora vamos lá de novo. O que a gente viu? A gente viu que o valor da temperatura depende do valor P vezes V. Então 60, 60 e 30 não é a temperatura, mas eu posso afirmar que como PAVA é igual a PBVB, eu sei que TA é igual a TB. E detalhe, como PBVB é maior que PCVC, a temperatura B é maior do que a temperatura C. E é essa resposta que a gente estava buscando, a comparação entre as temperaturas dos pontos A, B e C. Então eu não sei os valores das temperaturas, mas eu sei aonde ela é maior e aonde ela é menor, tudo bem? Exercício 2. Um gás ideal, contido num recipiente dotado de êmbolo móvel, descreve um ciclo térmico como mostra o gráfico. O processo entre AD e CB são isotérmicos. Com base no gráfico e sabendo que a temperatura em A é 200 Kelvin, determine, letra A, os trechos do ciclo ABCDA, onde o processo é isocórico e é isobárico. E letra B, o volume do gás ideal no ponto D e a temperatura da isoterma que liga os pontos B e C em Kelvin. Vamos lá então, vou colocar para vocês de novo o que pediu a letra A e as informações do gráfico que foram dadas para a gente também no enunciado. A letra A pediu o seguinte, os trechos do ciclo ABCDA, onde o processo é isocórico e isobárico. Então vamos lá. Primeiro, o processo é isocórico em quais trechos? Lembra que isocórico significa para a gente volume constante. Volume a gente tem lá no eixo horizontal. E a gente percebe que o único trecho onde o volume é constante é esse trecho aqui, ó, entre os pontos C e D. Então a gente vai dizer que ele é isocórico na transformação. Olha lá para o gráfico, é entre os pontos C e D. Só que tá vendo essa setinha que a gente tem aqui? Ela diz que a transformação é de D para C. Então eu vou colocar para vocês na transformação DC. Tudo bem? Agora a questão pediu também para a gente determinar aonde ele é isobárico. Isobárico. O que a gente sabe? Isobárico significa pressão constante. Se a gente olhar no gráfico, a pressão está no eixo vertical e o único trecho onde a gente tem pressão constante é esse que eu estou marcando aqui para vocês, entre os pontos A e B. Então a gente vai dizer o quê? Que é na transformação gasosa, tudo bem? Olha lá, entre os pontos A e B, mas de novo, olha o sentido da seta. Está dizendo para a gente que a transformação vai de B para A, então é a transformação B, A, tá certo? E com isso a gente responde o que foi perguntado para a gente no item A. Agora a gente vai dar uma olhada lá no item B. Item B.
O volume do gás ideal no ponto D, vamos marcar aqui, olha só, ponto D. Ele quer saber isso aqui da gente, o volume no ponto D. Depois a gente vê o que mais ele pediu. Por enquanto, a gente só conhece todas as informações lá no ponto A, porque no ponto A a gente sabe pressão, volume e temperatura. Já no ponto D, a gente sabe pressão. Agora, no enunciado ele disse que essa transformação que está aqui entre os pontos A e D é uma transformação isotérmica. Se é isotérmica, a gente sabe que a temperatura aqui também é 200 Kelvin. Então, a gente conhece a temperatura no ponto D. Vamos lá. Eu quero descobrir esse volume que está aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar os pontos A e D. Mas de que jeito a gente faz isso? Exatamente como a gente aprendeu desde a aula passada. Eu vou dizer então que PA/VA dividido por PDVD é igual a NRTA por NRTB. Agora vamos lá, o R eu simplifico porque é uma constante. Quando a questão não cita a possibilidade de adicionar gás ou retirar gás, é porque o número de mols é constante. E as temperaturas são iguais porque ele disse que essa curva é uma transformação isotérmica. Como eu simplifiquei todo mundo, sobrou 1 do lado de cá. Aí sobrou pra gente então o que? Olha só, pressão no ponto A é 6, volume no ponto A é 0,5, dividido por pressão no ponto D. No ponto D, a pressão é 2, vezes o volume do ponto D que eu quero achar. Isso é igual a 1. Agora vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 vezes o volume do ponto D e vou levar lá para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar para a gente assim, ó, 6 vezes 0,5 dá 3. É igual a 2 vezes VD vezes 1. E aí, para isolar o volume do ponto D, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui que está multiplicando e vou levar ele lá para o outro lado dividindo. Aí vamos fazer de cabeça. Vai ficar volume do ponto D igual a 3 que está do outro lado, dividido por 2, ou seja, é 1,5. Não esquece de colocar a unidade. Como no eixo do volume eu tenho que o volume está em litros, eu vou anotar aqui então que o volume é 1,5 litros. Essa é uma das respostas que a gente estava procurando, tudo bem? Agora vamos ver o que mais a questão pediu. Ele pediu para a gente a temperatura da isoterma que liga os pontos B e C. Bom, o que a gente sabe? A gente acabou de calcular que no ponto D o volume é 1,5 litros. E a questão quer a temperatura dessa linha, dessa isoterma que liga os pontos B e C. Agora, eu posso descobrir a temperatura do ponto B ou a temperatura do ponto C, tanto faz. Eu vou escolher o ponto B. E por que eu vou escolher? Porque a questão não deu para a gente a pressão do ponto C, tudo bem? Agora, eu vou comparar o ponto B com qual ponto? Pode ser com o A ou com o D, tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o ponto A. Então, como é que vai ficar para a gente? Vai ficar assim, ó, PA/VA dividido por PB/VB é igual a NRTA dividido por NRTB. Pessoal, acompanha aqui, ó. O número de mols é o mesmo, porque a questão não falou nada de adicionar gás ou retirar gás. O R é uma constante, então simplifica. Agora, olha lá para o gráfico os pontos A e B. Eu tenho essa transformação aqui entre os pontos A e B. O que a gente nota? Que a pressão dos dois pontos vale 6, ou seja, as pressões são iguais. Então, eu posso simplificar PA com PB. Seguindo, pessoal, volume do ponto A. Vamos lá no gráfico, o volume do ponto A vale 0,5, dividido por volume do ponto B é 1. Seguindo, temperatura do ponto A é 200 e temperatura do ponto B eu quero achar. Agora o que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado, então eu vou fazer TB vezes 0,5, vai dar para a gente 0,5 TB é igual a 1 vezes 200, que vai ficar para a gente 200. E aí a gente chega aqui, TB é igual a 200
Esse 0,5 que está aqui vai lá para o outro lado dividindo, então fica 200 dividido por 0,5, e aí o TB vai dar 200 dividido por 0,5, 400 Kelvin. Lembra que a gente falou um monte na aula passada, né? A temperatura, na hora de usar essa equação, tem que ser sempre em Kelvin. Se ele pedir o valor em Celsius, você transforma no final. Bom, essa é a outra resposta que a gente estava procurando, a temperatura no ponto B. Daí pode ser que você me diga, Colho, peraí, cara, eu fiz de cabeça isso. Como que você fez de cabeça? Fala para mim. Ah, você vai me dizer assim, no ponto A, olha só, a pressão era 6, o volume era 0,5, P vezes V dava 3. Aí no ponto B, a pressão era 6, o volume é 1, P vezes V dava 6. E você acabou de falar para mim na questão anterior que se de um ponto para o outro o PV é maior, quer dizer que a temperatura é maior. Então o que eu pensei? Como de A para B o PV é o dobro, quer dizer que a temperatura vai ser o dobro. Então se aqui era 200, eu cheguei na conclusão que aqui vai ser 400 Kelvin. Perfeito, maravilha, você chegou na conclusão correta. Só que numa questão discursiva, a gente precisa mostrar como chegou a isso, tá certo? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa segunda aula sobre transformações gasosas. Dê uma atenção especial para esse assunto, porque ele é muito importante para todo o resto da termodinâmica que a gente vai estudar, tá certo? Tchau e até a próxima aula.